pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo para vocês, então resolvi fazer esse vídeo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre algumas mudanças que a gente está fazendo aqui e algumas alterações que a gente está fazendo também no nosso portfólio, tá? O mercado tem sido muito difícil nos últimos meses, a gente não teve meses bons aí em janeiro e fevereiro, a gente conseguiu recuperar metade de março para frente, tivemos um mês de abril excelente e a gente optou por fazer algumas modificações no portfólio. A gente optou por tirar alguns robôs, um robô especificamente, e eu vou explicar para vocês o porquê dessa nossa decisão, tá? E falar um pouquinho sobre como está o desempenho e o que a gente espera aí para frente, tá? O nosso portfólio, eu vou colocar na tela para vocês aqui. Vocês podem ver que a gente teve um mês de fevereiro em que a gente perdeu 1,28%, tá? Mês de março a gente perdeu 5,5%, e essa perda chegou a ser maior em março, o mercado estava absurdamente volátil, tá? A gente conseguiu reverter essa perda e conseguiu fechar o mês de abril com 9,8%, e em maio agora, atualizado dia 9, a gente estava fazendo 5,76%, tá? Então a gente já está positivo no ano aí, 9,4%, recuperamos completamente as perdas aqui de fevereiro e março, e boa parte disso se deve ao nosso algoritmo de inteligência artificial, tá? Então aí vem a primeira grande mudança. A gente tinha no nosso portfólio Day Trade, tá, que a gente disponibiliza para vocês, a gente tinha o United Day Trade, a gente tinha o Algotrade 5662 para índice também, a gente tinha o 5651 dólar e a gente tinha o 5856 dólar, tá? A gente optou por tirar de linha o United Day Trade, tá? Ele não estava atendendo mais aos nossos requisitos mínimos aí de performance, e além disso era um código antigo, um robô antigo e que não podia ser atualizado pelo nosso software de inteligência artificial, tá? Então, foi o grande responsável, como eu já disse, por essa mudança, por essa modificação aí nos resultados, tá? Então a gente pode até demorar um pouquinho, como no caso aqui a gente teve 2 meses ruins, tá? Março a gente conseguiu recuperar uma boa parte, mas a gente conseguiu se adaptar, as estratégias conseguiram se adaptar e conseguiram voltar a performar e performar muito bem, tá? Então a gente optou por tirar o United Day Trade de linha e a gente optou por, daqui para frente, a gente só deixar nos nossos portfólios os robôs que podem ser atualizados por inteligência artificial, tá? Então, com base nessa premissa, a gente entende que a gente vai conseguir evoluir e que a gente vai conseguir manter uma rentabilidade mais linear, tá? Então a gente não vai mais ter tanta oscilação e vai conseguir se adaptar mais rápido, tá? O United Day Trade, como eu disse, por ser um robô de certa forma bastante antigo, a gente não conseguia atualizar a estratégia, ele não conseguia se adaptar ao mercado como deve se adaptar baseado no software de inteligência artificial, tá? Então a gente tem conseguido um resultado muito bom, já estamos fazendo 9,4% no ano com o portfólio, tá? Analisando robô por robô, vindo aqui no 5662, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para vocês. O 5662, ele teve aqui também um mês de março muito difícil. Mês de abril a gente conseguiu fazer 5,9% praticamente nele. E agora no mês de maio a gente está patinando aí com menos 0,68, enfim, está praticamente zerado. Tá? Então o mercado está muito complexo, muita indefinição com relação a juro nos Estados Unidos, juro aqui, inflação, guerra, enfim. Então está tudo muito instável, sem contar ainda o cenário político que já tá pesando e deve pesar ainda mais nos próximos meses. E então a gente está praticamente zerado no 5662, tá? Não é um robô que está contribuindo muito, nem prejudicando muito o nosso resultado do mês, tá? Ele teve um mês bom mês passado, em abril, mas ainda continua negativo no ano, em menos 2,4%. Isso dentro do portfólio não faz diferença, porque a gente tem outros 2 robôs que estão indo muito bem, tá? Então tem o 5856, que eu estou mostrando para vocês aqui na tela agora.
O 5856, ele também teve um mês de março difícil, mas ele teve um mês de janeiro bom, fevereiro fechou positivo levemente 1%, e abril ele fez mais de 7%, fez 7,4%, tá? Então recuperou aí todas as perdas, e mesmo estando levemente negativo nesse comecinho de maio, ele está positivo no ano, tá? Então a gente conseguiu aí 1,2% de resultado no 5856, que é um robô para dólar, e ele tá, praticamente ele anulou o resultado do 5662. E o que fez a diferença? O 5651. Tá? Então, esse robô aqui fez a diferença. Ele também teve meses difíceis aqui em janeiro e fevereiro, como eu disse para vocês, foram realmente meses complicados, mas março ele fechou positivo, abril ele fez quase 16% de lucro, e maio ele está fazendo 12%, mas vocês podem ver aqui no gráfico que ele já chegou a fazer mais. Tá? Então essa semana foi uma semana difícil para os robôs de dólar. Tá? Como que isso funciona? Como é que esse software trabalha? Tá? Eu vou tentar explicar para vocês em alguns minutos ou alguns segundos, rapidamente, para que vocês consigam ter uma ideia, para vocês conseguirem entender como que ele funciona. Tá? Vocês estão vendo aqui no meu MetaTrader, vocês estão vendo aqui o gráfico diário do dólar. Tá? Então o que a gente pode perceber? A gente pode ver que a gente veio numa queda forte aqui em janeiro, fevereiro. Tá? Infelizmente a estratégia não conseguiu captar, até porque dentro dessa queda vocês podem ver que tinha muito candle de reversão. Tá? Então a gente não conseguia navegar por esses candles de reversão aqui. A estratégia demorou para conseguir se adaptar. Aqui no mês de março a gente teve grandes movimentos, mas um período de consolidação. A gente conseguiu reverter, ou seja, o algoritmo conseguiu se adaptar a partir aqui da metade do mês de março, onde o mercado também facilitou um pouco. Tá? Então a gente conseguiu captar esse movimento aqui. E abril, veja que mesmo trabalhando em consolidação, a maior parte do mês, com dias aqui onde ele fechou praticamente no zero, dias de reversão, enfim, a gente conseguiu fazer, como eu mostrei, 16% no 5662. Tá? A estratégia foi atualizada novamente, a gente conseguiu pegar esse movimento todo. E por que essa semana foi mais difícil do que as outras? Percebam que houve uma mudança no mercado de novo. Tá? Então a gente está voltando para aquele cenário onde a gente tinha movimentos menores, candles de reversão, tá? Candles onde o mercado caía, depois subia tudo de novo, enfim, olha o candle de hoje em que ele foi lá em cima, foi lá embaixo, agora está aqui no meio do caminho. Então essa mudança de cenário aqui, ela acaba perdendo um pouco da aderência à estratégia ao mercado. Tá? Então o nosso algoritmo de inteligência artificial, ele faz essa adaptação, mas ela não é de um dia para o outro. Então ele leva em conta todo esse movimento aqui e tenta se ajustar. Quanto mais dias assim a gente tiver, mais ele vai se adaptando e mais os resultados vão voltando a aparecer. Tá? Então a gente não consegue evitar resultados ruins, mesmo utilizando inteligência artificial. Mas a gente consegue que o algoritmo aprenda, que ele enxergue esses movimentos aqui e adapte a estratégia para ter de novo uma boa aderência e volte a dar bons resultados. Coisa que eu volto a dizer, a gente não conseguia fazer com os robôs da linha antiga, como o United Day Trade, por exemplo. Tá? No caso do índice, vocês podem ver que a gente também está tendo aqui pregões bem difíceis esse mês. Tá? Então, pregões com volatilidade enorme, onde a gente fez um engolfo aqui em relação ao dia anterior, ou seja, foi lá embaixo, fechou na máxima, no dia seguinte caiu de novo, aqui fechou no zero de novo, enfim, a gente não está conseguindo ter um movimento consistente. Tá? Quando isso acontece, fica mais difícil a adaptação. Não quer dizer que ela não vai ocorrer, mas ela demora um pouquinho mais até conseguir ajustar. O software vai testando milhões de combinações até conseguir encontrar um fit, até conseguir encontrar uma combinação que dê novamente a aderência que a gente precisa. Tá? Então o portfólio ele é o grande responsável por fazer isso acontecer. Se você estivesse operando apenas o 5662, por exemplo, você estaria negativo no ano. Se estivesse operando só o 5856, você também estaria negativo no ano. Tá? E agora, o conjunto com o 5651, que está fazendo 21% no ano, ele dá um equilíbrio
no portfólio, tá? E faz com que a gente consiga ficar positivo, como esse gráfico mostra aqui para a gente. Tá? A gente está na máxima histórica aqui do portfólio. Fabiano, então por que não utilizar só o 5651, ao invés de utilizar o portfólio como um todo? Porque nesse mês, especificamente, o mês passado também, o 5651 ele está conseguindo se adaptar mais rápido do que os outros robôs do portfólio. Tá? Mas é interessante utilizar um portfólio, porque nem sempre ele vai ser o melhor. Pode ser que mês que vem o 5856 esteja melhor, ou pode ser que de repente o 5662 tenha um resultado excepcional e o 5651 já não tenha um resultado tão bom. Então o software vai tentando ajustar essas estratégias da melhor forma possível, mas às vezes ele consegue encontrar uma aderência melhor para uma estratégia de uma forma um pouco mais rápida do que para as outras estratégias, tá? Então, por isso que é sempre interessante aí utilizar o portfólio, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente continua com o nosso portfólio rodando e rodando bem, tá? Então ele está sendo bem interessante, do 9% no ano, um excelente resultado, tá? Então, teve muita gente que saiu aqui em fevereiro e março, porque a gente teve resultados ruins, então gostaria de chamar a atenção para os resultados que a gente está tendo em abril e maio, sem o United Day Trade, tá? A gente conseguiu reverter e reverter muito bem, e a gente espera aí conseguir continuar adaptando a cada vez melhor o portfólio, agora que a gente optou por trabalhar apenas com estratégias que usam inteligência artificial, tá? A saída do United Day Trade, ela foi uma decisão difícil, até porque era um robô que era bastante utilizado, mas foi necessário, tá? A gente não vai mais colocar nos portfólios, a gente não vai mais evoluir em estratégias que não possam ser ajustadas por inteligência artificial, tá? Então isso é um ponto que a gente já determinou, e o futuro é a inteligência artificial, e a gente resolveu abraçar então de vez esse futuro. A partir de agora a gente só vai desenvolver em cima de robôs com inteligência artificial que possam ser ajustados e que tenham essa modificação na estratégia para manter a aderência ao mercado, e assim a gente tentar suavizar ou minimizar esses períodos difíceis, tá? O United vai continuar em linha, o United original, até porque é o nosso robô mais antigo, tá? Então vou tentar colocar ele na tela para vocês aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui o United. Tá aqui. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque, como eu disse, é o nosso robô mais antigo. Ele tem muito histórico para carregar. Tá aqui, ó, tá carregando já. A gente vai manter ele no ar por enquanto, tá? Mas ele é um robô swing trade, então ele não faz parte e nem vai fazer parte do portfólio day trade, mas é um dos nossos robôs mais antigos. Ele já tem aí mais de 5 anos de operação, 600% de lucro, e ele está na máxima histórica dele, tá? Diferente do United Day Trade. Então a gente conseguiu perceber com essa mudança que o United, sem ele ficar posicionado de um dia para o outro, a gente tem uma grande perda de performance, tá? Então vocês podem ver aqui que ele nunca ficou negativo em nenhum de todos esses anos. Então lá vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, esse é o 8º ano de operação do United, tá? Ele está fazendo aqui 6,5%, então também ficou negativo aqui em janeiro, ficou negativo em março, mas está fechando com 6,5%. Então a gente vai manter o United em linha por enquanto, porque é muito antigo, porque nunca ficou negativo e porque a estratégia ainda parece estar funcionando muito bem, mesmo sem a gente estar utilizando a inteligência artificial. Mas tirando ele, todos os robôs que a gente vai investir agora, que a gente vai colocar em portfólios, que a gente vai divulgar para vocês, enfim, todos eles vão utilizar essa tecnologia para a gente conseguir evoluir cada vez mais. A gente espera que vocês também abracem aí essa ideia e contem com a gente para desenvolver estratégias cada vez melhores. Tá certo, gente? No mais é isso aí. Queria pedir desculpas também, a gente teve vários problemas relacionados ao nosso site, a gente ficou vários dias fora do ar. Agora está tudo normalizado, está funcionando perfeitamente. Então, queria convidar todos para testarem de novo o nosso portfólio. Quem ficou chateado, quem saiu em fevereiro e março por causa dos resultados ruins. Robô é assim mesmo, gente. A gente não consegue ganhar todos os meses, tá? Então,
A gente não vai estar certo sempre, mas é importante que a gente esteja certo uma boa parte do tempo, tá? Então a gente consegue estar certo, consegue acertar as operações e consegue ficar positivo na maior parte do tempo, mas não é sempre, tá? Então quem teve esse prejuízo ali em fevereiro, março, testa de novo, tá? Continua sendo gratuito na BR Advisors, tá? Quem quiser fazer um teste, fala com a gente aqui ou fala diretamente com o pessoal da BRA e testa lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse novo modelo que a gente adotou. E a gente vai em breve colocar mais robôs nesse portfólio, a gente está trabalhando nisso, está desenvolvendo esses novos robôs. Eu tenho certeza que logo a gente vai trazer novidades, tá? E temos novidades também com relação à plataforma, que eu não posso adiantar ainda porque não está pronto, mas acredito que nas próximas semanas a gente vai ter uma grande novidade para vocês que vai revolucionar aí a maneira com que vocês estão acostumados a operar com os nossos robôs, tá certo? Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, para o lançamento dessa grande novidade. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.